Vamos... Então, nós vamos poder iniciar, né, Giovana? Podemos. Estávamos aqui aguardando, enquanto isso entrou mais algumas pessoas que a gente deseja boas-vindas, né, para essa porta de hoje, né, mais um momento que a gente tem para vivenciar, para aprender mais, né, para preparar a nossa vida para uma saúde melhor. Então, nós vamos, né, iniciar hoje pedindo a Deus que se faça presente na nossa vida sempre, né, que Ele já está presente, mas nós tomamos consciência dessa presença e vamos, né, no instante de silêncio, nos reconhecer, esses filhos e filhas de Deus, que se faz em nós, essa presença viva no mundo, né, essa presença que anima o outro e a outra, e que nos faz sentir cada vez mais próximos dessa bênção e desse amor de Deus. Vamos, somos seres de amor, sem nós é amor. Amor está, amor, seres de amor, Deus em nós é amor, gratuito, o amor nos tem, o amor nos tem, somos seres de amor, Deus em nós é amor, gratuito. E que a luz de Deus, a luz do Espírito esteja sobre nós, esteja também, principalmente sobre a Giovana, que vai nos orientar. Então, como hoje, né, vai trabalhar uma questão mais dos exercícios, né, Giovana, aí aprendendo também a respirar, a fazer toda essa conexão com o corpo. Então, nós pedimos a luz do Espírito, né, que possa nos iluminar, possa iluminar a Giovana, que vai nos conduzir, e a gente, né, inicia dando as boas-vindas para todos e para todas, para a Giovana, que possa, né, fazer um bom trabalho conosco nessa noite. Então, é com você, Giovana. Ok, muito obrigada. Uma boa noite a todos e todas aí. Não consigo ver o rostinho de todas, mas desejo a todos uma boas-vindas. Então, nessa noite, alguns rostinhos já conhecidos aí, né? Muito bom rever vocês, viu? Muito bom mesmo. Foi. Obrigada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Faz um positivo, tá? Tudo bem? O som não está falhando. Ótimo, perfeito, então. Então, nessa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a terceira porta, que é a porta da respiração. Então, a respiração, como todos nós, né, passamos 24 horas por dia respirando, e ela como sendo, né, um dos principais meios de nutrição e de eliminação do nosso corpo. Ela sendo o ritmo básico da vida. A respiração é algo tão importante, e nessa noite eu quero trazer mais consciência para isso, para a nossa respiração, para esse ato tão básico da nossa vida. A nossa vida, ela se inicia como uma inspiração. Fala o texto bíblico que Deus criou o homem e a mulher e depois soprou em suas narinas e nós nos tornamos seres viventes. Foi isso, não é? Então, algo que deu-nos a vida. E cada vez que nós repetimos isso, nós estamos nos abrindo para a vida entrar dentro de nós. A cada inspiração, a vida entra dentro de nós. E a cada expiração,
nós devolvemos um pouco de nós para o mundo, né? Devolvemos um pouco de nós, daquilo que está, desse ser que somos nós. Então, de acordo com a nossa vida, com a nossa cultura, com a nossa educação, nós mudamos ao longo do tempo o nosso jeito de respirar. A nossa respiração foi mudando. Quando nós éramos bebês, nós respirávamos a plenos pulmões, né? Hoje, se a gente for observar a nossa respiração, ela modificou muito. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, sobre as mudanças que acontecem, e para a gente, cada dia, prestar atenção mais sobre o nosso jeito de respirar. Eu posso afirmar que a nossa respiração, ela é uma radiografia do nosso ser. Ela fala de nós. Nós respiramos de acordo com o que vivemos. Então, quando nós estamos felizes, nós respiramos de um jeito. Quando nós estamos tristes, nós respiramos de outro jeito. Quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração muda. Quando nós sentimos medo, a nossa respiração muda. Então, a respiração, ela é uma radiografia do nosso ser. Então, pela respiração, nós podemos saber muito sobre o estado de uma pessoa. A gente, às vezes, nem se dá conta, né? Então, parar, prestar atenção na nossa respiração de hoje em diante, para a gente também ter consciência de como nós estamos, tá? E nessa noite também eu quero trazer uma pesquisa que foi feita sobre respiração. Ao mesmo tempo, é um experimento e uma pesquisa. Eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês, mas eu vou falando e vocês vão Eu vou olhando para vocês e qualquer dúvida vocês vão escrevendo ali no chat, que depois, no final, a gente tira um tempinho para a gente poder falar e responder algumas dúvidas que forem surgindo aí, ou alguma fala que vocês querem refletir a respeito de respiração. Então, esse experimento que eu vou falar para vocês foi feito por um jornalista e escritor chamado James Nestor. E ele escreveu muito sobre a respiração. E ele mostra que como respirar corretamente, nesse estudo, pode transformar a nossa saúde física, mental e até espiritual. Ele fez um excelente trabalho ao explicar também tanto os aspectos mais complicados como os mais básicos de uma respiração adequada. Nesse estudo, fala sobre a respiração como um meio de transformar a vida. Então, se nós pararmos um momento, desacelerarmos e apenas respirarmos, nós vamos poder vivenciar isso de maneira prática, de maneira efetiva, no nosso dia a dia também. Embora todos nós respiramos, existe uma arte, uma ciência em respirar corretamente que ficou esquecida. Ao longo do tempo, não se fala muito sobre respiração adequada. Não nos preocupávamos com isso. Isso é uma coisa mais recente, mais atual. Então, a nossa mente controla o nosso corpo, mas a respiração controla a nossa mente. Então, quando nós quisermos
controlar nossa mente, que nós estivermos muito ansiosos, muito agitados, com dificuldade até de memória, de concentração, a respiração pode nos ajudar a resgatar tudo isso. Uma respiração adequada é inspirar lentamente pelo nariz e também expirar lentamente pelo nariz. Então, as nossas narinas, elas são um instrumento adequado para a nossa respiração. Hoje, a gente observa, se a gente observar um pouquinho, as pessoas passam a maior parte do tempo respirando pela boca, ou ao menor esforço que fazem durante um exercício, uma fala ou um trabalho, a respiração muda e passa a ser pela boca. Então, esse é um desvio que a gente precisa estar muito atento, porque é um desvio que pode nos trazer consequências muito sérias. Isso eu falo para a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, a respiração deve ser feita lentamente, dá o tempo do ar entrar e sair. Focar na respiração. A nossa atenção, quando a gente for fazer um exercício respiratório, ou simplesmente a gente quiser se concentrar, a nossa atenção tem que estar na nossa respiração. E quando a gente repete esse processo por algum tempo, nós podemos entrar em contato com tudo que está dentro de nós, tudo que se passa conosco. Nós podemos perceber melhor as nossas emoções, nós podemos experimentar estados de relaxamento, de tranquilidade, de serenidade. O nosso sono pode melhorar. A gente pode experimentar coisas em níveis elevados de consciência também. A cada respiração, ela nos fornece... A respiração é o ciclo de inspirar e expirar. A cada inspiração, ela nos fornece energia, energia nova, e a gente libera, então, energia velha e obsoleta, aquilo que nós não precisamos mais. Então, o ciclo de respiração é uma constante transformação que acontece em nós a cada 3,3 segundos, que é o tempo que a gente... o intervalo de tempo em que acontece uma respiração e a outra. Então, após uma sessão de respiração, quando a pessoa se submete a esse processo de respiração consciente, que foi a que o James Nestor se submeteu, e por isso que ele resolveu escrever esse livro, e também aprofundar suas pesquisas sobre respiração, a gente pode experimentar, então, tranquilidade, a melhora de muitos sintomas que nós podemos ter durante o dia, a melhora do sono, os pequenos problemas e confusões da vida passam a não ficar tão sérios, a gente consegue perceber eles com mais clareza e até encontrar saídas para os nossos pequenos e grandes problemas do dia a dia. As tensões desaparecem, as tensões especialmente, né, físicas, que nós experimentamos ou passamos, né, pescoço, ombros, coluna, e o bem-estar que se experimenta é muito grande após uma prática de respiração consciente. Então, eu quero dizer que existem muitas maneiras de respirar, muitas. Eu estou falando agora, falei um pouco sobre respiração consciente, sobre essa ferramenta que nos conecta conosco mesmo. Mas existem muitas maneiras de respirar.
E cada maneira de respirar afeta o nosso corpo de forma diferente. Alguns métodos de respiração nutrem o nosso cérebro, quando eles são praticados de maneira coerente, e enquanto outros tipos de respiração podem até matar neurônios, e também, segundo a experiência do James Nestor, eles podem também intervir na saúde, na nossa saúde. Então, esse James Nestor é um jornalista que, depois de ter se submetido, então, a essa sessão de respiração consciente, a pedido de um médico, porque ele estava com sintomas de muita ansiedade. E aí ele passou a se interessar pelo assunto. E quando ele fez a prática, ele relata no livro que foi uma experiência transformadora, tendo que os primeiros 10 minutos que ele estava no local com outras pessoas, com uma facilitadora de respiração, e essa técnica de respiração consciente, a qual eu estou falando, e que ele também relata, é uma técnica que precisa ser feita com uma pessoa para ajudar, facilitar o processo. Então, ele fez, e relata que os primeiros 10 minutos em que ele fez, ele sentiu assim todo o estresse dele vindo à tona, as raivas, as tensões, o corpo dele doía, muitos sintomas fortes. E ele pensou em parar. Aí ele abriu os olhos, olhou para os colegas que estavam ao redor e viu a facilitadora lá. E, por respeito a ela, ele ficou quietinho e resolveu continuar o processo. No final de 40 minutos da sessão, ele sentiu um bem-estar, todos aqueles sintomas que ele tinha experimentado nos primeiros 10 minutos tinham desaparecido. E o corpo dele tinha sido tomado por um estado de serenidade, de paz, que ele não sabia de onde vinha. Isso mexeu muito com ele. E aí ele resolveu a pesquisar, a investigar mais sobre isso que tinha acontecido com ele. E ele procurou, entrevistou homens e mulheres que estudavam as antigas práticas de respiração e testou crenças há muito tempo enraizadas de como respiramos. Ele relata que encontrou material suficiente para montar uma biblioteca. O problema era que as fontes tinham centenas e, às vezes, milhares de anos. E isso surpreendeu ele, porque não encontrava nada atual. Todo o material tinha centenas e milhares de anos. Ele relata também que ele encontrou 7 livros do Tao chinês, né? Taoísmo é um estudo, né, na China, né? Tao é o equilíbrio, né? O símbolo do equilíbrio da medicina chinesa. E esses livros eram datados de 400 anos antes de Cristo. E eles focavam na respiração, e como esta, né, a prática poderia nos curar, dependendo do uso que fazíamos dela, que as pessoas fazem dela. Esses manuscritos, eles incluíam instruções bem detalhadas sobre como regular a respiração, como desacelerar e também como reter a respiração durante as práticas. E ele percebeu que, ainda antes dessa data, os hindus
consideravam a respiração e o espírito a mesma coisa. E eles descreviam práticas elaboradas com a finalidade de equilibrar a respiração e preservar a saúde física e mental. Então, para minha surpresa também, quando eu li esse livro, me chamou muita atenção essas datas. Por isso até que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque é uma prática muito antiga. É uma arte que ficou perdida e que agora vem sendo resgatada. Há anos, né, que eu já comecei a ouvir falar de respiração e comecei a praticar. E também estou aqui para dizer para vocês, e só por isso que estou aqui, porque a minha vida mudou muito, a respiração foi um marco na minha vida. Eu antes e eu depois de ter passado pelas experiências de respiração. Os budistas, né, naquele tempo, também usavam a respiração não apenas para prolongar a vida, mas também para alcançar planos mais elevados de consciência. Então, quando eles queriam uma oração, uma meditação que elevasse, que conectasse eles tiravam um tempo para fazer respiração consciente. Para todas essas culturas, né, taoísta, budista, hinduísta, a respiração era um remédio poderoso, era muito usado. Para se ter uma ideia de como a respiração ela é vista pelos profissionais médicos modernos, é bom a gente lembrar das nossas últimas consultas aí. Eu vi gente dizendo, eu estou com a pressão alta e tal. Então, certamente, essas pessoas, vocês devem frequentar consultórios médicos e tudo mais. Então, quando a gente lembra da nossa consulta, a gente percebe que a gente vai a um consultório, é avaliado a nossa pressão, o nosso pulso, a temperatura, às vezes, quando necessário, ausculta o coração, os pulmões, percebe se tem, né, como que está, se tem algum chiado, algum ruído nos pulmões. E, às vezes, os médicos costumam falar conosco sobre a dieta, sobre de que estamos se alimentando, sobre vitaminas no nosso corpo, sobre suplementação, sobre o estresse do dia a dia e como ele interfere na nossa vida, sobre problemas, né, de digestão, alergias sazonais, sobre a qualidade do nosso sono, se apresentamos ou não dores de cabeça, mas provavelmente nunca se verifica a frequência respiratória. Então, tudo isso é olhado numa consulta, mas a frequência respiratória provavelmente não é inclusa nessas consultas, a não ser que a gente esteja apresentando algo, né? Algo específico. Eu acho que depois da pandemia, na qual os nossos pulmões são mais afetados, talvez seja observado um pouco mais a nossa respiração. Então, como você respira e a qualidade da sua respiração fizeram parte da sua consulta? Essa é a pergunta, né? Lembre aí, se vocês, nas últimas consultas, fizeram parte ou não fizeram. Depois vocês participam aí. Ótimo, a Graça aí colocou aí, ó. Respirar corretamente é maravilhoso. Tá? Depois eu leio aí, Graça. Então,
Então, isso só é olhado quando a gente apresenta sintomas relacionados, viu? A nossa respiração. Então, trazendo isso, é a visão da medicina moderna, né? Isso é a visão da medicina moderna. É uma comparação entre a arte perdida que ficou da respiração e o que é a atualidade hoje. Para esses cientistas que se dedicaram a estudar a respiração, eles perceberam que a nossa capacidade de respirar mudou ao longo dos processos da evolução humana. Também, eles foram lá no tempo do Homo sapiens, do Erectus, até chegar nos dias de hoje. E aí eles foram observando tudo isso. Eles visitaram fósseis, foram para museus, para ver os antigos, e depois até a atualidade, para poder falar sobre isso, sobre essa transformação que aconteceu na nossa respiração. E eles afirmam que a nossa respiração, a maneira como nós respiramos, ela piorou notavelmente desde o início da era industrial. Então, olha, de um tempo para cá, toda a humanidade já sofreu essa transformação. Então, nós somos fruto dessa evolução. Ela não aconteceu só comigo. Não aconteceu só do momento como quando eu nasci. De quando eu nasci para hoje, muito se perdeu, mas esse processo vem acontecendo ao longo dos anos. Então, eles relatam que 90% de nós e das pessoas que conhecemos estamos respirando de maneira errada, isso em bases observadas, dados, né? E que essa falha está agravando uma lista de doenças, e doenças que são consideradas crônicas, pioram muito com o jeito pelo qual nós respiramos, tal como a asma, o transtorno de ansiedade e hiperatividade, a psoríase e outras. Então, várias doenças pioram os seus sintomas pelo jeito como nós respiramos. E eu acredito que muitos de nós conhecemos pessoas que têm esses problemas e que podem, simplesmente, com o jeito de respirar, melhorar a qualidade das suas vidas, né? Então, eles concluíram nessa pesquisa que o pilar que falta no nosso cuidado diário, no cuidado da nossa saúde, é a respiração. Então, é por isso que nós estamos trazendo aqui como a terceira porta, né? Que tudo começa nela. Ela é a base de todas as curas, é a base do equilíbrio, ela é a base da nossa concentração, da nossa memória, da nossa conexão mais profunda é a respiração. E a gente precisa, cada dia, conscientizar mais isso. Então, agora, eu queria, sim, dar só uma pausa para a gente poder, em um minuto, a gente perceber a nossa respiração e nós contarmos a nossa frequência respiratória em um minuto, tá? Eu vou dizer, pronto, começamos, e aí a gente vai fechar os olhos, convido a sentar numa posição bem confortável, a coluna bem posicionada, bem reta. Isso, vamos desligar, assim, nos desligar dos barulhos externos e fechar suavemente os nossos olhos. E aí, quando eu disser agora, nós vamos contar. Então, inspiro e expiro. Em um minuto, quantas vezes eu vou inspirar e expirar? Procure não controlar isso. Ou vou reter a minha respiração, ou eu vou acelerar. Normal. Cada um só vai fechar os olhos e agora, vamos contar.
Ok, parando. Parando, isso, ótimo. Vamos ver aí, a irmã Graciema, em quantas respirações conseguiu contar aí, irmã Graciema? 8. 8. Muito bem. Pilar, Eu fiz 22. 22. Tá. Quem mais aí? Quem quer contar aí para mim? Eu fiz 20, eu disse 8 ou 20, olha aí. Ai, tá certo. Quem mais que quer me contar aí? Eu fiz 10. Eu contei 14. 14. Eu fiz também 14. 14. Tá ótimo. Eu fiz Então, 12. Também 14. Valentim está querendo falar. Dizer Pode quanto. falar, Valentim. Eu fiz 10. 10. Ótimo, tá certo. Quem mais aí? A Maria da Penha. 14. 14. A Josefa. Eu fiz 18. 18. Aí a Fabielle, 11. Muito bem. Então, olha, o normal para um adulto em repouso é de 12 a 20. 12 a 20, tá? Então a Até Gracinha 22. está morta. Hã? A Gracinha está morta, concentrada. Às vezes a gente controla, né? Esse controle, quando a gente medita sobre isso, a gente pode controlar, mas é normal, né? O normal é de 12 a 20, 22, sendo que acima de 25 é o estado de alterado, né? Alterado, e abaixo de 10 também é um estado de bradipneia, e bradicardia, e acima taquipneia. Então, é respiração acelerada e respiração abaixo, né? Desacelerada até demais. Tá bom? Então, isso é para a gente ter uma noção do que é normal, tá, gente? Obrigado pela participação. Então, agora, Giovana, pode falar. Giovana, eu estou lembrando que isso, claro, né? Você pode recordar que quando a gente tem muita dificuldade de respirar, fazer uma respiração para se libertar de dores, isso, aquilo, talvez a dificuldade venha na hora do parto, quando foi cortado o cordão umbilical antes da respiração. Ah, sim, ótimo, isso. Então, a nossa dificuldade de respirar, às vezes, que depende muito de como nós experimentamos, foi a nossa primeira respiração. E a nossa primeira respiração, ela acontece quando o cordão umbilical é cortado. Às vezes... Devia ser o contrário, a gente devia respirar primeiro para depois cortar o cordão. Justamente, é o certo, né? O certo é a criança respirar fora do útero, ainda com o cordão ligado na mãe, respirar naturalmente, né? Para poder não ficar traumática essa primeira respiração. Porque quando a gente nasce, às vezes o nariz está obstruído, cheio de mucosidade, né? Então fica difícil a primeira respiração. E aquele ar, quando corta, ele entra queimando na narina. E aí a primeira respiração fica traumática. E depois disso, a gente pode levar essa experiência para o resto da vida, como se ela fosse se repetir, né? Sempre. Então, às vezes, eu falo isso, que no tempo que eu comecei a praticar a respiração, para mim a respiração era o momento mais difícil. Falava, olha, esse fim de semana nós vamos fazer respiração. Nossa, eu queria fugir. Eu fugia, eu inventava coisas, porque
quando eu respirava, eu acessava essas memórias do meu nascimento, toda a experiência que envolvia o meu nascimento, que foi um tanto traumático para mim e para minha mãe. Então, quando eu respirava, eu entrava em contato com isso. Então, eu não queria essa experiência, eu fugia dela. Mas, com o passar do tempo, eu entendi conscientemente. Primeiro passa pela consciência, que se eu fizesse isso, eu já tinha sobrevivido, não é? Eu não fiquei lá no quarto, eu sobrevivi. E que se eu passasse por essa experiência, ela ia ser libertadora para a minha vida toda. Aí eu passei a praticar respiração com devoção, com vontade, com entusiasmo, e até ajudar outras pessoas a passarem por essa experiência. Por isso eu me tornei uma renascedora, né? Que é ajudar outras pessoas a passarem por essas experiências para a vida delas fluir, deixar o passado lá atrás e fazer uma vida nova, né? Viver uma vida diferente, mais liberta. Valeu, Gracinha. Eu nem ia falar disso, mas já falei, né? Mas eu acho que é muito importante, porque se a cura só acontece depois que a gente acessa e passa por essas crises, porque a crise é uma crise curativa, e a pessoa que sofre essa crise, que passa essa crise, ela está entrando no processo de cura profunda, porque a cura tem que passar por aí. Isso aí. Quem falou isso aí? Quem? Valentim. Eu. Valentim, muito bem. Valentim também é terapeuta, né? Valentim faz terapias integrativas, né? Tá ótimo. Existe uma respiração que eu uso já há muitos anos, antes de algumas meditações, que a gente chama de respiração 7.1. Você respira 7 segundos, para 1 segundo e expira pela boca. Você faz isso para você relaxar, para iniciar. E tem aquela também 6, você respira 6, conta para 3 segundos, aí expira. Então, relaxa, que é uma maravilha. A gente chama de respiração prânica, né? Que é a respiração da energia que nós temos no universo. Então, é bem interessante essa, né? Faz toda a energia circular, não é? Exato. Ótimo, muito bem, muito obrigada. No final, nós vamos praticar alguns tipos aqui também, tá bom? Vamos continuar. Agora eu vou contar mais um pouquinho sobre a experiência, para a gente poder fundamentar muito essa prática da respiração pela boca, que a gente deve evitar, e fortalecer o nosso hábito de respirar pelo nariz, tá? Então, o experimento que foi feito entre 2 homens de meia idade, eles tinham aproximadamente 50 anos cada um, e eles se submeteram a esse experimento em ficar 10 dias com o nariz bloqueado e respirando só pela boca. E respirar apenas pela boca é difícil e exaustivo. Quando a gente pode alternar, não fica uma experiência desagradável, mas quando você é obrigado a respirar só pela boca, é difícil e exaustivo. Mas eles tinham um objetivo claro, né? Eles queriam entender as alterações fisiológicas que aconteciam no corpo da pessoa quando ela tem essa prática, quando ela respira de maneira errada. Então, 40% da população, hoje em dia, sofre de obstrução nasal, crônica, né? Eu mesmo tenho um irmão que já fez várias cirurgias é adenoide, é isso, é aquilo, e nada resolve. A respiração dele continua ruim e ele respira pela boca.
Então, são muitas pessoas. A causa, às vezes a pessoa acha que é física, cresceu uma esponjinha aqui no meu nariz, uma cartilagem, se eu não fizer isso, não respiro. Muitas vezes o estresse da pessoa é tão alto que ela não consegue respirar pelo nariz. E aí ela muda, né? Altera. Alguns tipos de alergia. Então, tem muitas pessoas que têm alergias, também impede elas de fazer uma respiração pelas narinas. A poluição, e vícios e tantas outras coisas que podem, né, provocam essa obstrução nasal. Então, na fase 1 do experimento, eles consistiria em tampar o nariz e seguir com a vida. Eles iam comer, se alimentar, se exercitar e dormir, como de costume, mas respirando só pela boca. E na fase 2 do experimento, que são outros 10 dias, eles vão comer, beber, se exercitar, dormir, mas respirando pelo nariz. Então, quando eles... e entre as fases 1 e 2, eles retornariam lá para a Universidade de Stanford, onde foi feita essa pesquisa, e repetiriam todos os exames feitos antes do experimento, para perceber as reais alterações que provocam na saúde a respiração só pela boca. Então, eles fizeram um exame de sangue, marcadores inflamatórios, níveis hormonais, rinoterapia, função pulmonar, tudo isso ficou registrado, né, para perceber no final do experimento, as alterações. Quando eles respiraram pela boca, as primeiras 24 horas, o que eles perceberam, né? O aumento do ronco e dos ruídos noturnos. Eles tinham câmera no quarto, tudo era filmado 24 horas por dia. E quadriplicou em cada um deles a ocorrência das apneias do sono, que são aquelas pausas onde a pessoa fica um tempo, quando volta, né, tem uma sensação até de pânico, né, as apneias. Então, quadriplicaram as ocorrências. E a cada 3,3 segundos, né, que é o intervalo entre intervalo entre a respiração, entre a ocorrência de uma respiração e outra. Então, as rajadas de ar que iam entrando, né, para o pulmão, que não eram umidificadas, não era filtrada, não era aquecida, provocavam uma secura muito grande na língua, irritação na garganta e uma sobrecarga nos pulmões. Então, a respiração pela boca, ela provoca tudo isso, né? Na metade do experimento que eles fizeram, eles perceberam através dos exames e dos registros diários, eles eram monitorados 3 vezes ao dia, que a respiração pela boca estava destruindo a saúde deles. A pressão arterial tinha subido. Olha ali, tem gente que falou da pressão aí. Às vezes depois vai praticar, viu, a respiração nasal, para poder ver se controla isso. A frequência cardíaca, né, os batimentos cardíacos estavam baixos, né? A temperatura corporal deles estava baixa, eles tinham que andar sempre vestidos de moletom, o corpo não conseguia se aquecer. A clareza mental, eles tentavam ler um livro, fazer meditação, eles não conseguiam, porque a mente deles ficou completamente agitada. E na metade do experimento, eles estavam até assim, como diz, deprimidos, no fundo do poço, porque perturbou demais a cabeça deles. E os roncos e a apneia aumentaram muito. Então, chegando ao final do experimento, eles retiraram isso e fizeram os exames. E o quadro das alterações se mantinha. Todas essas
coisas que eu falei. Aí eles retiraram os plugs e voltaram a respirar pelo nariz. Com 2 dias apenas de respiração nasal, a pressão dele já tinha normalizado, a frequência cardíaca já tinha voltado ao normal. Essa confusão mental que eles tinham já estava se acabando, tinha melhorado muito, porque eles, além de respirar pelo nariz, eles praticavam exercícios respiratórios. Inclusive, eles precisaram, assim, até amarrar faixas, porque a tendência era, à noite, de tanto tempo que eles tinham passado respirando pela boca, a boca querer abrir de novo, né? E eles continuar respirando pela boca. Mas o ronco, aí, né, tinha desaparecido, as ocorrências de apneias, que eram muitos episódios durante a noite, voltaram a 0, não tinham mais nenhum. Então, eles dizem o seguinte, que os benefícios da respiração nasal para a saúde são muitos, e que os seios nasais, além, né, de umidificar, aquecer, eles liberam durante cada respiração o óxido nítrico. Eu fiquei sabendo disso agora nesse estudo, né? E o que é esse óxido nítrico? É um importante neurotransmissor. Ele desempenha um papel fundamental no aumento da circulação, na liberação do oxigênio dentro das células, ele atua na memória e também no aprendizado. Ele também tem uma função imunológica, ajudando a aumentar a função imunológica, no humor, e também melhora a atividade sexual. Então, uma coisa assim fantástica, né? O que ocorre naturalmente aí, sem simplesmente a gente respirando pelo nariz. Então, ao chegar ao final desse experimento, eles relatam ter abraçado novamente o sono e a vida. Como um ensinamento também, eles deixam assim em 3 palavras: ao respirar, feche a boca. Então, isso é uma coisa que eu trouxe todo esse contexto para a gente poder perceber a importância de respirar pelas narinas. De quanto menos, quando a gente tomar consciência, eu vou caminhar mais rápido, eu tenho que abrir a boca, peraí. Meu pulmão não está comportando, eu vou diminuir o ritmo, mas eu preciso continuar respirando pelo nariz. Tá? Então, é para fundamentar tudo isso e dizer para vocês que respirar é vida, né? Então, que é importante respirar pelo nariz. O que é? A narina direita, né? A narina direita é o pedal acelerador, como se fosse no carro, o pedal acelerador. Quando a gente respira pela narina direita, a circulação acelera, o nosso corpo fica mais quente, os nossos níveis de cortisol aumentam, a nossa pressão, a nossa frequência cardíaca também aumenta. Isso ocorre por quê? Porque a narina direita ela ativa o nosso sistema nervoso simpático. O corpo todo fica em estado de alerta, de prontidão. A respiração pela narina direita ela fornecerá mais sangue ao hemisfério esquerdo do cérebro. Quando é ao hemisfério oposto, né? Eu respiro pela direita, ela fornece energia para o hemisfério oposto, então para o esquerdo. E o esquerdo é associado a decisões lógicas, à linguagem, à computação. Então, depois a gente vai fazer uma prática aí, alternando a respiração pelas narinas. E a narina esquerda também,
ela tem o efeito oposto, ela é uma espécie de freio, freio no acelerador. Ela está ligada ao sistema parasimpático, ao lado do descanso e do relaxamento. Ela manda o fluxo sanguíneo, então, para o lado oposto do córtex, narina esquerda, hemisfério direito. No nosso corpo, ele opera com mais eficiência em estado de equilíbrio, dividido entre ação e relaxamento, sonhar e estar acordado, pensar de modo racional. Esse equilíbrio é, em parte, influenciado pelo ciclo nasal e pode ser controlado por ele também, sendo exercitado. Tá? Então, agora, para a gente poder fazer umas práticas de respiração e a gente experimentar um pouco disso tudo, tá bom? Então, mais uma vez, agora nós vamos praticar a respiração nasal alternada. Então, vamos ficar numa postura correta, a coluna bem posicionada. E aí nós vamos fazer essa primeira experiência, tá? Fechar suavemente os olhos para a nossa atenção ficar voltada para a nossa respiração, tá? E nós vamos, ó, deixa eu só explicar, nós vamos tampar a narina direita primeiro, puxa o ar pela esquerda. Quando o pulmão está cheio, eu fecho a narina esquerda, abro e solto o ar pela direita. Puxo o ar pela direita, tampo a narina direita, abro e solto o ar pela esquerda. Isso nós vamos repetir 5 vezes. A gente começa com 5 repetições, 5 ciclos, e até chegar a 12, tá bom? Então, vamos praticar isso. Já vai dando sono, né, Pilar? Tá certo. Então, vamos todos juntos aí, tampando a narina direita. Puxa o ar pela esquerda. Tampa a narina esquerda, abre e solta pela direita. Puxa o ar pela direita. Abre e solta pela esquerda. E agora você vai repetindo isso sozinho, cada um fazendo aí, tá bom? Mais 4 repetições.
Muito bem, muito bem. Perceba aí, ó, a primeira consciência que eu tive ao praticar isso foi que a minha boca está seca e eu preciso de água. Interessante, né? A gente toma consciência de como você está. Vocês perceberam isso? Os olhos ficaram. Eu estou percebendo assim a luz mais forte, mais vibrante. Então, essa respiração ela é ideal para nós fazermos quando nós estamos prestes a um evento, uma reunião, e até antes de dormir. Ela é uma respiração Deu sono. que acalma, que relaxa, isso mesmo. Perfeito. Então, vou falar também um pouquinho sobre 20 conectadas, que é um exercício mais simples, tá? As 20 conectadas são 4 respirações curtas, seguidas de uma longa, e repetindo esse ciclo 5 vezes. 4 vezes 5, 20 respirações. Só pelo nariz, tá? Essa respiração, ela ajuda a ampliar a nossa consciência. Quando a gente repete esse exercício várias vezes ao dia, ao longo de um ano, a gente vai perceber 100% de consciência. 100% de consciência do momento, daquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Tá? Porque muitas vezes eu estou aqui, mas aí eu largo o meu celular e digo, nossa, onde que eu larguei? Vou atrás. Isso a gente não está consciente do momento. Quando a gente começa a trabalhar a respiração, esses eventos passam a não acontecer. A gente fica com a nossa consciência muito afiada. Tá bom? Então, vamos fazer 4 respirações curtas e uma mais longa, e vamos repetir esse ciclo 4 vezes. 4 e 5, 20 respirações. Só pelo nariz, tá? A gente pode contar nos dedinhos 4 curtas, uma longa. 4 curtas, uma longa, ok? Vamos fazer essa experiência? Fechem seus olhos e aí pratique. Ok? Todos já fizeram, experimentaram? Ótimo, muito bem. Então, essa respiração é para trazer nós a plena consciência. Ela pode ser feita várias vezes ao dia. Ao acordar, eu tenho um tempinho aqui, vou fazer uma leitura, vou fazer Estou no trânsito, o sinal fechou, antes dele abrir, eu respiro, de olho aberto daí, tá? No trânsito, combinado. Dentro do ônibus, estou me deslocando de um lugar para o outro, aproveito para respirar, tá? Os 2 processos podem ser feitos, mas as alternadas e as 20 conectadas, que é o nome desse exercício. Eu vou passar só mais um, que é uma respiração para a gente poder... Muitas pessoas têm bruxismo por causa de tensões nessa região do maxilar.
Então, eu vou ensinar só a posição da língua. Ela fica entre os dentes e a gente fecha a boca, aí relaxa essa musculatura e faz as 20 conectadas. Vamos experimentar essa também? Para a gente poder relaxar essa articulação. Tá? Então, coloque a língua entre os dentes e fecha os lábios e respira. A gente fica assim, faz um biquinho e tal, mas tá bom. Na foto fica bom. Então, essa respiração ajuda a gente a liberar as raivas, todas aquelas palavras que a gente quis falar e não saiu. Então, é uma respiração muito simples de ser feita e traz um grande resultado. Tá bom? Quero dizer para vocês que naqueles conteúdos que nós mandamos para vocês fazerem em casa, tem um exercício de 300 respirações. Quando a gente fala em 300 respirações, nossa, fala, meu Deus, 300 é muita coisa. Mas quando a gente pratica, leva menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. E ela trabalha, além da nossa mente, o nosso corpo. Porque é exercício combinado com respiração. Vocês procurem o videozinho lá. Eu estou lá falando para vocês dessas 300 respirações. E eu quero partilhar, sim, com vocês, que é uma das coisas que mais me ajuda nos momentos de cansaço, de estresse, naqueles momentos onde a gente já está cansado. Quando pratica ela renova o nosso corpo. Na primeira, a gente faz, no primeiro ciclo, a gente faz, cansado, arrastando. No segundo, já tem um pouco mais de energia. E no terceiro, a gente faz com muita facilidade, porque o nosso corpo já ficou sendo trabalhado. Tá bom? Então, vocês pratiquem essas respirações e a gente vai se tornar aí seres humanos mais harmonizados, mais saudáveis, mais equilibrados, corpo, mente, espírito, né? Unido, né? Nós somos um sistema. E aí a gente vai integrar tudo isso através da respiração. Tá? Agora e alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós temos um tempinho aí para compartilhar. Pode falar, Valentim. Essa respira, que eu tenho bruxismo, né? Essa respiração que você falou aí, eu aprendi no livro da irmã Graciema, que já estou usando há mais de um ano aqui, ó, nesse livrinho. E eu passei para minha, e eu não uso a plaquinha há muito tempo, naquela plaquinha, Sim. Eu não uso. E aí eu passei para a minha dentista, ela falou que tem uns 6 clientes que também não estão usando mais plaquinha, só com esse exercício. Não está mais apertando aí, ó. Que bacana, ó, uma coisa simples. Ó, o livro da irmã Graciema aí, ó. Quem não tem aí, tem dicas, né? Isso aqui está aqui, ó. Ótimo.
Muito obrigada, Valentim. Muito obrigada. Adriana Siqueira levantou a mão, então a Adriana pode abrir aí para falar. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada, foi muito bom, gostei demais. Eu estou com uma dúvida, que eu também tenho bruxismo. Eu faço as 20 conectadas e basta? Com a língua entre os dentes. Sim, mas uma vez só? 20? Não, você vai praticando ao longo do dia, várias vezes, porque aí essa musculatura vai relaxando, isso, ó, massagear e fazer essas respirações, vai diluir tudo que ficou aí guardado, viu? Muito obrigada. Nada, eu normalmente eu faço antes de dormir. Deitei, antes de dormir, eu faço. Quantas vezes que o senhor faz? Umas 20. Tá bom. Da ponta daqui, inspiro pelo nariz e solto pelo nariz, 20 vezes. Antes de dormir, eu já sento, faço e durmo tranquilo. Não sei usar a placa, não. Muito obrigada. Olha ali, uma dica valiosa. Aí. Adriana, tem, além desse que o Valentim falou, que é a língua entre os dentes e fazer várias vezes as 20 conectadas, você pode pegar com a mão esquerda, segurar o queixo, com a mão direita o cimo da cabeça e tentar, você mesmo, tenta abrir a boca e segurando para forçar isso aqui, porque ali é sinal que tem muita tensão. Forçar a TM. Articulação temporomandibular. Você diz para você mesmo, Adriana, abra a boca, e você segura. E abre. Tenta. Preciso do seu livro, põe aqui o nome, por favor. E depois tentar fechar, né, Gracema? Ficar com a boca aberta e tentar fechar. Aí a boca aberta, tenta fechar e você segura para não fechar. Uma resistência, né? Uma resistência. E aí isso vai ajudando a articulação também. Muito obrigada pela... Eu sou nova. Oi, Cleonice, tudo bem? Eu sou nova aqui. Eu sou a primeira vez que eu estou, né, Laura? Seja bem-vinda. A conectada é a mesma respiração, assim? Isso que é conectada? As conectadas são as 20 respirações pelo nariz, viu? Só pelo nariz. Aí, para fazer essa para raiva, você põe a língua entre os dentes e faz as 20 conectadas de novo, só que a postura da língua entre os dentes é que muda, tá bom? Respondeu? Gel, é bom dizer para ela que conectada é inspirar rápido, sem pausa. Ah, tá. Isso. A conectada é a inspiração conectada à expiração, não ter pausa, de modo que não acabe. Tá ok? Por isso que a gente fala isso. Obrigado, Gracema, é porque para nós isso está tão... Mas para mim, não. Natural para vocês, né? Para a gente... Agora eu sou nova. Raciocinar. Eu sou nova, eu não sei. Então, é a mesma respiração? De primeira viagem também. Assim, é? Isso. Faz aí, Cleonice, para a gente poder ver. Ó. Oi, eu tenho uma dúvida. Eu tenho praticado... Só um minutinho, Mariana, só um minutinho, viu? Só um pouquinho. Eu agradeço já. Já te chamo. Assim? Isso. Aí você faz as 20. É desse jeitinho mesmo. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Amém. Se tiver, pode chamar de novo. Então, a Mariana pode falar. O seu Nessor também, eu vi ele querendo, levantou a mãozinha aí. Vamos lá, Mariana, pode falar. Obrigada, Giovana. Boa noite com todos e todas. Boa noite. Boa estar aqui unidos.
Eu tenho uma dúvida, eu tenho praticado a respiração para dormir, eu tenho muito problema de insônia, então he praticado, mas eu não consigo pela respiração. Então, como seria? Acho que não consigo fazer do jeito que tem que ser, por isso eu não consigo relaxar-me, conseguir dormir. E Eu tenho, você faz a respiração só pelo nariz, sim, sim? Sem pausa entre o sem pausa, assim, inspirar eu e o faço. expirar. Você faz Faço. com pausa, né? Aquela respiração que você fez alternando as narinas, para mim me deu um sono que eu quase desliguei. É isso, essa é a mais indicada para começar, viu, Mariana? Respiração nasal alternada. Eu falei aqui para a gente fazer 5 repetições, 5 ciclos. 5, Mas sim. você pode fazer 12. Outra Tá. dica que nós aplicamos muito aqui no Centro de Vida é colocar uma pedra sobre o abdômen e respirar, enchendo, levando a respiração até o abdômen e esvaziando, contando de 99 até 1. E olha, as pessoas relatam que nunca chegam no 1. Viu, Mariana? Tá, eu vou fazer esse teste a ver como consigo, porque eu fico Perfeito. muito E olha, preocupada. claro que, Mariana, todas as técnicas a gente precisa praticar para ela, não é uma única, né? Você vai fazer hoje uma vez, talvez 2. Amanhã, durante o dia, você já vai parar e fazer as conectadas. Depois você faz as conectadas com os dentes fechados para poder trabalhar as emoções. À noite. E aí, esse ciclo todo é que vai ajudar na sua insônia. Você vai até perceber o motivo da insônia. Né? Ai, tomara que consiga descobrir por que eu não tenho sonho, porque às vezes digo, por que eu não consigo? Faço de tudo para poder estar com o estômago vazio, comer alguma coisa. Vou procurando perguntar o motivo e não consigo. Vou fazer esse teste da respiração, tomara que seja aí que o segredo e a solução. Basta para terça-feira da semana que vem, que nós vamos falar sobre o sono, aí você vai me trazer já algum resultado. Ai, tomara que eu consiga uma coisa. Mariana, também, olha, também eu vou só concluir aqui com a Mariana, depois, Mariana, também nos conteúdos que nós enviamos para vocês, falamos do escalda-pés. Sim, eu faço também isso, sim, faço. Isso, uso de aromoterapia, né? Coisas que vão ajudando você a se relaxar. Você mora onde, Mariana? Eu morava antes no Divino, mas estou morando em Chile. Então, longe, senão eu ia dizer, vem. Longe, sim, mas que te falo, o escalda-pés eu faço, e às vezes consigo dormir, às vezes não, e não sei se é porque eu faço muito massagem nos pés, e não sei se é esse motivo, porque tenho muitas bolas aí, muitos duros no pé, no planta do pé, e eu mexo hasta conseguir desfazer isso, mas não consigo. Tem que mexer, sabe aonde? Nos dedos dos pés. Eles estão conectados com a nossa cabeça, viu? Os dedos. Tá. Os dedos, massagear os dedos, reflexologia nos dedos. Tá, viu? Tá bom. Firme, respira, tá bom? Depois, na semana que vem, vamos praticar para a gente ver aí, as mudanças, tá bom? Tá bom, Giovana, muito obrigada, um prazer te ver. Igualmente, obrigada pela participação. Muito obrigada, irmã Graciema. Quinta-feira que nos vamos ver. Isso. Seu Nestor, boa noite. O senhor levantou a mão aí, tudo bem? Pode ligar seu microfone, seu Nestor, Pode ligar?
Está desligado. Seu Nestor, está ainda desligado o seu microfone, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. E agora? Aí! Muito bem, boa noite. Tá. Tudo bem? Boa noite. Estou gostando da tua palestra sobre a respiração. Que coisa maravilhosa, viu? Vou fazer. Ótimo. Muito bem, seu Nestor, isso mesmo. Viu? Eu estou fazendo o exercício de tibetano, sabe? Aquele exercício também é respiração, né? Ótimo. Que maravilha. O senhor O está exercício praticando tibetano. aí. Tibetanos, ótimo. Olha, a Gracema está até aplaudindo aí, porque eles são fantásticos, né? Trabalham. Eu faço o exercício tibetano. Eu faço de manhã cedo e faço à noite. 2 vezes. Ótimo. Ele também é uma Então, respiração, né? É melhor. Agora eu vou pôr em prática o que você está ensinando hoje, Giovana. Ótimo, muito bem. Faça. Depois o senhor me dá um retorno aí, viu? Tá bom? Isso, tá ótimo, tá bom, viu? Vendo a capelinha aí na sua casa, reza para nós, viu? Ah, tem 2 capelinhas, assim, chegou ali, né? Que ótimo, tá aí, ó, tá em boa companhia. Obrigada, seu Nestor, um abraço, viu? Tá, Muito obrigado, bem. viu? Eu que agradeço. Olha, vamos ver aqui, ó. Eu não li nada do chat, mas alguém mandou alguma coisa, deixe-me ver aqui. A Graça Barbosa escreveu para a gente o seguinte: respirar corretamente é maravilhoso. Estou aprendendo agora e amo de paixão. Vivi uma experiência recentemente e pude constatar os benefícios. Estava em Brasília, na Catedral, 11 horas da manhã, um calor escaldante, tempo seco. Senti um certo mal-estar. Então, comecei a respirar calmamente, prestando atenção no ar, entrando e saindo pelas narinas. Fui me acalmando e me sentindo ótima. Fiquei até o fim da celebração. Agradeci muitíssimo. Ó, Graça! Obrigado pelo depoimento. Ótimo. E a Fabielle compartilhou que respirou 11, foi 11 a frequência respiratória. Muito bem. Tem gente de mão levantada. Tem? Então pode falar aí. Ah, Leuzini, pode falar, Leuzini. Boa noite. É a primeira vez que eu estou vendo. Sim, eu já participei aqui. Eu achei muito interessante, porque geralmente a minha respiração eu necessitava da boca, e eu achava que teria que vir da boca, né? E não é necessariamente. Então, eu senti que há uma respiração boa, né? Pelas narinas. E eu agradeço muito essa oportunidade, até porque tinha momentos que eu ia comentar alguma coisa em algum ambiente, até aqui, por exemplo, que a respiração fica ofegante, às vezes eu esquecia totalmente o que eu queria falar. Teve uma vez que um policial entrou e eu tinha uma pergunta para fazer na escola, isso desde a minha adolescência, né? E eu fugia toda a pergunta, e aquela ansiedade, parece que eu não respirava. Então, isso traz um pouco comigo em algumas situações daquilo que eu não estou pronta, não me sinto bem para falar no ambiente, mas quando eu estou num ambiente que eu me sinto confortável, eu falo tranquilamente, né? Então, foi muito bom essa terapia aqui da respiração, eu vou praticar mais, né? O escalda-pé, quando alguém comentou aí, eu lembrei que está muito quente. Então, tem dia que eu não consigo, porque eu vou deitar no espaço
quente e quando eu faço a água morna, parece que é ruim. Mas toda a experiência que eu vou levar... o escalda-frio aqui. E tem outra coisa que eu estava querendo colocar para vocês ainda. Deixa eu ver aqui. Me fugiu. Se eu lembrar até o final, eu vou colocar aqui, viu? Às vezes me acontece então, talvez, isso. Adriana, para você... Tá. Leucemia, perdão. Para você, o escaldapés, como você é de uma região mais quente, não seja tão interessante. E sim colocar uma toalha molhada, mais fria no abdômen, para equilibrar a temperatura do seu corpo. Aí vai ajudar você a relaxar e dormir. Nós falamos de escaldapés porque o nosso clima é mais fresquinho, à noite a gente precisa até cobrir, faz mais frio. Tá bom? Obrigada. Eu me lembrei aqui que porque eu tinha dores incansáveis assim na junta, no corpo todo, e aí um médico falou, ou você tem fibromialgia, eu já partilhei aqui, o povo me ouve direto, viu? Ou você tem fibromialgia, ou é o seu buco que atrapalha a nuca, né? Mas aí eu tirei o raio panorâmico e tudo ok. Isso tem muito tempo, desde 2010 que eu venho fazendo esse tratamento. Então, essas coisas aqui eu acho que valem muito a pena colocar em prática. Todos os exercícios de relaxamento, o levantar, o amanhecer, o entardecer, aquelas terapias todas vai servir muito. Eu ainda quero... eu estou lendo e estou fazendo muita coisa, mas aos poucos a gente vai praticando no dia a dia. E eu acho que isso vai ajudar muito mesmo. Eu tô precisada, de verdade. Então, Leucemia, olha, tem muito conteúdo muito bom, muito explicativo, em todo o material que a gente enviou. Olha, se praticar, com certeza, olha, você vai ter uma grande evolução aí no seu processo aí, tá? Então, pratica. Tá certo? Obrigada. Muito bem, gente. Todos. A Pilar, boa noite. Tá tudo bem por aí, Pilar? Muito bem. Estou agradecendo estas bênçãos especiais de vocês. Essa experiência pessoal, muito boa, muito boa. Só estava me lembrando, tem um momento que você larga o ar pela boca? Não. Nenhum momento. A boca, ó, fechada, Pilar. Quando a gente tem essa necessidade, é porque os nossos... Falou fui eu, mas como que eu respirava? Ser exercitados. Aí você faz uma pausa, conecta e respira pelo nariz, viu? Tá certo. Tá certo. Obrigadão, pensa. Como? Eu não escutei a última frase que a senhora falou. A Adriana levantou de novo a mão. Ah, tá bom. Obrigada, irmã Pilar. Pode falar, Adriana. Para o escalda-pés, Giovana, recomenda alguma erva especial para a gente colocar junto para dormir melhor? Ah, sim. Tem, olha, aqui nós temos muitas, mas a alfazema, conhece a alfazema? Lavanda. À noite, talvez o alecrim não seja tão interessante, mas erva cidreira, melissa, sálvia, Uma gota de óleo essencial também pode ser. Tendo óleo essencial, por umas gotinhas também. O eucalipto também para a noite, não tanto, mas durante o dia, viu? Vou procurar óleo essencial de alfazema. Isso, ótimo. Óleo essencial de lavanda, ele acalma, integra a pessoa, tá bom? Muito obrigada. Gente, então, olha, nós vamos nas considerações finais aqui. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês essa noite. Espero contribuir
para a saúde física, mental e espiritual de vocês. Eu só estou aqui porque hoje eu sinto que a respiração foi um marco na minha vida e espero que vocês também façam uso dessa técnica maravilhosa, simples, à nossa disposição, para vocês serem mais felizes aí, mais saudáveis, tá bom? Tá certo? Então vamos encerrando. Quero dar uma boa noite a todos. A irmã Gracinha vai dando a bênção aí, ó, para todos. A irmã Ilza está chegando aí para encerrar. Só estou abrindo a câmera, mas eu estava aqui já. Então, a gente agradece nessa noite, agradece a Giovana, toda a exposição, agradecendo você que participou, né, fazendo esse momento com o Centro de Vida. Então, pedimos as bênçãos de Deus, as bênçãos, né, da divindade que está sobre nós, né, esse vento da respiração que traz Deus presente. Então, nós vamos aquecendo nossas mãos, né, alguém já está aí aquecendo as mãos, e a gente aquece essas nossas mãos, e mesmo na distância, a gente libera essa bênção de uns para as outras, para os outros, e que o vento da Divina Ruá sopre e nos traga um bom sono nessa noite. Amém. Amém, amém. Boa noite, então. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Giovana. Obrigada. Boa noite.